Bom, então essa aqui é a segunda videoaula sobre eletricidade. Na primeira videoaula eu expliquei essa parte que está aqui em cima, elétrons, prótons e nêutrons e os tipos de corpos, carregados eletricamente positivamente, eletrizados negativamente e um corpo neutro. Essa tarefa aqui, como vocês podem ver, datada do dia 25/2/2013, passada pelo professor Daniel Sampaio. Então aqui vocês têm no caderno de vocês, depois dessa parte que foi explicada no primeiro videoaula, nessa segunda videoaula nós estaremos nos focando nessa aqui, já na execução de um exemplo, do exemplo 1. Então eu só vou dar uma relida para vocês relembrarem e uma explicada mais por cima. Aqui nós temos a fórmula que será usada para achar a carga elétrica de um corpo. Então Q é igual a N vezes Z, onde E é a carga elementar, que eu expliquei no primeiro vídeo também, onde pode ser positivo ou negativo, dependendo se temos falta ou excesso de elétrons. E N é o número desses elétrons que encontraremos. Então, ao encontrar o valor de elétrons e tirar do exercício se está em falta ou em excesso, nós descobriremos o valor da nossa carga elementar, se será positiva ou negativa. Lembrando que é sempre 1,6 vezes 10 menos 19. E aqui embaixo nós temos unidades no sistema internacional. Então, no sistema internacional nós temos essas unidades para o Coulomb. Lembrando que isso aqui é como se fossem nossos milímetros, centímetros, metros e quilômetros, onde Coulomb é a maior parte aqui, as suas partes menores, começando em ordem decrescente, como vocês podem ver. Milicoulomb, que é representado pelo MC, que é 10 a menos 3, microcoulomb, que é o com a perninha, o C, que é 10 a menos 6, nanocoulomb, que é o NC, 10 a menos 9, e picocoulomb, o PC, que é igual a 10 a menos 12 coulomb. E aqui nós temos o exemplo. Porque quando você for fazer uma prova em alguma universidade ou Enem, não vai estar aparecendo esses valores, vai estar aparecendo a unidade dele, você tem que descobrir qual é o valor dessa unidade. No caso aqui nós temos os exemplos. 5 microcoulomb é igual a 5 vezes 10 a menos 6, igual está aqui. E o outro, 7 nanocoulomb, é igual a 7 vezes 10 a menos 9. Então, já recapitulado isso aqui e lembrado, vamos passar para o primeiro exemplo. Então, eu coloquei aqui os exemplos, e o primeiro exemplo diz o seguinte: calcule a carga elétrica de um corpo que foi eletrizado com 5 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Então, primeiro, eu vou estar escrevendo a nossa fórmula aqui no papel. Exemplo 1, então, nós temos uma fórmula para ser trabalhada, que é a fórmula para achar a carga desse corpo, que é igual a N vezes Z. Então, nós precisamos achar o quê? Três incógnitas, o Q, o N e o E. E essas incógnitas estão aqui. Duas nós vamos achar e a terceira é o que ele está nos pedindo. Então, quais são elas? É o nosso Q, o nosso N e o nosso E. Vamos reler a pergunta, então, para tirar os dados. Calcule a carga elétrica. Ele está pedindo a carga elétrica. Carga elétrica é o nosso Q. Então, nós não sabemos. Se ele está pedindo para a gente, nós não sabemos. Calcule a carga elétrica de um corpo que foi eletrizado com 5 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Então, ele está dizendo para a gente que esse corpo foi eletrizado. Esse corpo recebeu 5 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Então, é o número de elétrons que o corpo recebeu. Então, nós colocaremos aqui 5 vezes 10 elevado a 16 elétrons. E como saber qual é a nossa carga elementar? Se nós recebemos, se ele está falando para a gente que foi eletrizado, então ele recebeu elétrons. E a carga do elétron é negativa. Então nós colocaremos o sinal negativo aqui e o valor 1,6 vezes 10 menos 19. Ok, encontramos nossos dados. Agora é colocá-los na fórmula. Então vamos assim fazê-lo.
Nossa fórmula é essa, que é igual a N vezes E. O que nós não sabemos. Então, nós mantemos o nosso Q igual a N. N nós sabemos. N vale 5 vezes 10 elevado a 16. E o nosso E vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok. Montamos nossa fórmula. Agora é achar o resultado. Conservamos o Q, descemos ele. E agora o processo. Igual foi estudado na primeira videoaula que eu fiz de notação científica. Os números reais nós multiplicamos, igual está pedindo, 5 vezes 10 elevado a 16 vezes 1 menos 1,6. Então nós multiplicamos 5 vezes menos 1,6, os dois números reais que temos. Então costuma dar menos 8. Conservamos nossa base, 10. Então somamos os expoentes. Então é isso que faremos agora. Somaremos os expoentes. Nós temos o expoente 16 e o expoente menos 19. Vou fazer aqui no cantinho, então, para a gente somar os expoentes. 16 mais menos 19. Desce o 16, vamos conservar o 16. Mais com menos, costuma dar menos. Menos 19. Então, se nós temos 16, nós positivos, temos 16 reais, estamos devendo 19 reais, pagando com o dinheiro que temos, ainda ficaremos devendo 3 reais. Nós estamos falando de expoentes, então ainda temos menos 3 no expoente. Ok, menos 3. Pronto, simples. Achamos. Então, a nossa carga é menos 8,10 a menos 3. Então, ele está eletrizado negativamente. Nosso corpo está com excesso de elétrons. Ok, na próxima videoaula continuaremos com exemplo 2.